Bem-vindo de novo ao DWBcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado está ela, que está nessa empreitada de desbravar recons comigo, Thaís Alves. Gente, é difícil! É difícil, mas olha, dessa Meu vez... Deus do céu! Dessa vez, bem, vocês devem estar ouvindo isso na sequência do nosso último DWBcast, que está saindo no mesmo dia, onde nós falamos de Galaxy 4. Dessa vez... Se você não ouviu, vai lá ouvir, né? É bom você ouvir o Galaxy 4 antes, também é um recon, só que dessa vez, nesse segundo podcast de hoje, vamos falar de Mission to the Unknown. É aquele... O menor arco da série clássica. Exatamente, aquele arco que tem apenas e tão somente um episódio. Um episódio. Um episodinho. Aquele que dá pra se dizer que ele quase foi ele foi uma tentativa de um spin-off de Doctor Who que não deu certo nos anos 60. Exatamente. E tem aquele vilãozinho que a gente adora, né? Os Daleks. Porque apenas e tão somente eles mesmos. É verdade, porque o Mission to the Unknown, ele serve mais ou menos como um prequel pro Daleks Master Plan. Que vai ser o arco depois do próximo, que é Mythmakers. Exatamente. Ele é uma ponte, mas entre uma coisa e outra tem um arco no meio. É uma maluquice. É uma maluquice. Tá tudo bem organizado na BBC nessa época, viu? Não, mas faz um certo sentido. Faz um certo sentido. A gente vai entrar a falar sobre isso. Vai ser um podcast bem curtinho, porque é um episódio só, pra piorar a recon. Então, segura aí que a gente já volta a falar rapidinho sobre o que rolou nisso aí. Vamos lá. Então vamos aí pro review de Mission to the Unknown, aquele arco da série clássica com apenas um episódio. Sim, como acabamos de falar, né? Pois é. E o mais legal desse episódio é que ele... Esse é muito legal, porque esse não tem problema de falar se é arco ou episódio, não. Né? Porque é um só mesmo. É um só mesmo. Aliás, é estranho até chamar de arco. Porque como é que é arco? Não é, é só um episódio. Um arco? É um episódio, pois né, cara? O nome é Mission to the Unknown e acabou. É isso, é uma história. O Mission to the Unknown, né, como a gente tinha até comentado no último podcast sobre o Galaxy 4, ele quase foi o quinto episódio de Galaxy 4. Isso. Só que como ele não tinha nada a ver com o plot, porque assim, o plot de Galaxy 4 é aquele lance lá, o planeta, as duas raças, acabou. Não tinha relação nenhuma com o Dalek. Não tem nenhuma relação. Não era do Termination, não era nada. Esse é o começo, ele na verdade é mais o episódio 0 de Dalek Master Plan. Isso, ele tem que ser visto como prequel do Dalek Master Plan. Como se Dalek Master Plan precisasse de mais algum episódio, né? Porque tem 12, pelo amor de Deus. É muita coisa, bicho. Né? Que arcão da porra. Então, na verdade, tem 13, se a gente for pensar, porque esse conta. Isso mesmo. Na verdade, ele é um prequel, sim, pra esse arco que não vai ser imediatamente depois. A gente tem o Mythmakers depois do Mission. Com a saída da Vicky. Com a saída da Vicky. Sim. Então, tem um miolinho aí no meio. Por isso que eu falei, meu Deus, BBC, você tava bem organizada na época. BBC, go home, you're drunk. Pelo amor de Deus. Bom, a coisa mais importante sobre esse episódio é que não tem doutor nem companion. Não tem. E ainda assim é Doctor Who. Ele não é um spin-off, ele não é... Ele é um episódio totalmente sem doutor. Ele não é um spin-off único e tão somente porque ele está dentro do guarda-chuva Doctor Who, da série Doctor Who. Ele tá dentro do time de produção. Mas poderia ser uma série chamada Mission to the Unknown, porque não tem nada que tem relação direta com Doctor Who. Isso, exatamente. Como é o caso de Torchwood, como o caso de Adventures, de Class. Na verdade, o Mission, vamos apelidá-lo de Mission, ele é do Terry Nation, claro, porque ele que escreve todas as histórias de Daleks. E ele é a tentativa do Terry Nation. Olha que danado. Claro, ele tá à frente do seu tempo. Ratão. Rataço, porque os filmes do Peter Cushing estão estreando. Ele quer surfar na onda da Dalek Mania. Vocês estão entendendo por que a gente fez os reviews do Peter Cushing antes de entrar nisso? Isso, porque a gente já queria deixar... de plantar o terreno, que a gente fez antes de The Chase, pra ter toda essa lógica pra vocês. Isso, porque o que acontece é o seguinte. O que o Terry Nation quer fazer aqui é vender a ideia de um spin-off de Doctor Who, só com os Daleks, que ele tem os direitos dos Daleks, pra América. Porque essa história é apenas e tão somente 007 encontra os Daleks. Porque é sobre um agente chamado Mark Corey, que ele tem licença para matar. Entendeu? E ele trabalha num lugar chamado Space Security Service. Sim. Então ele faz parte de uma organização secreta que destrói Daleks. E ele é um agente secreto que tem licença pra matar. Sabe o que parece? Olha que foda. De uma forma bem embrionária. Eu quero ver esse spin-off. De uma forma bem embrionária, ele parece
que é um time agent. Isso, ele parece o que o Jack vai ser lá na frente. Ele poderia muito bem ser colocado como um agente da CIA, não da CIA de verdade, a Celestial Intervention Agency. Isso. Daria pra colocar ele em qualquer outra organização, né, cara? Eu acho que até mesmo uma Unity, se você quisesse. Até, se ela já existisse. Até uma Unity, mas é mais além. Seria algo de espionagem que tava muito na moda da época. Até coisas de espionagem. Devo lembrar, né, pra vocês, caso você não lembre, que o nosso querido amigo Sidney Newman, que é o criador de Doctor Who junto com a Verity, ele é o criador sozinho, ele é o pai, ele gerou sozinho The Avengers. Que era um a série programa de espionagem britânica. Que tava bombando na época também. Sim, então, que era o James Bond em série. Isso, gente, né? anos 60 tem cheirão de espionagem. Sim. Então, Terry Nation, ele viu que o Dalek deu certo, ele falou, bicho, eu vou surfar nessa onda. E é engraçado porque essa ideia de uma série solo dos Daleks, ela ganhou vida muitos anos depois na Big Finish, né? A gente tem a série tipo Dalek, que é tipo contos de Dalek. Pois é. Não tem doutor. Não tem doutor. Não tem doutor. Não, é Dalek fazendo Dalekice e matando as pessoas. Era a ideia inicial mesmo do Terry Nation fazer algo nesse sentido. Muito bem. Cara, eu vou te falar, se tivesse rolado, primeiro, não entendo porque não rolou. Tão legal, não cara. entendo porque não rolou. Talvez o público da época não tava preparado pra algo assim. É. Mas eu acho que se... Vamos supor... Às vezes ele tentou vender a ideia e ninguém comprou na época. Não, às vezes não. Foi o que aconteceu, né? Sim. Mas vamos supor que, sei lá, aparece um filantropo maluco que tem bilhões de libras e fala, não, é o seguinte, faz aí, amigão, eu banco. Vou produzir. Duvido que não tenha dado certo. Eu acho que teria dado certo. Ia ter dado muito certo, cara. Eu acho que ia ter dado tão certo demais, que talvez cara. apagasse Doctor Who, sabia? Ah, não, mas aí não. Aí não, porque... Olha, se bem que Será eu tô falando, mas eu não ó, sei. eu vou pegar 2 exemplos de spin-offs que deixaram as séries originais nas sombras. Xena, ela veio... Xena é um spin-off. Hércules não é um spin-off de Xena. Xena é um spin-off. Xena é um spin-off de Hércules e poucas pessoas lembram de Hércules, mas todo mundo lembra de Xena. Sim. E Warehouse 13 é um spin-off de Eureka. E a galera caga pra Eureka. Superior. É infinitamente superior. Ele perpassa a mídia superior. Agora, nesse caso dos Daleks, eu não acho que ele apagaria Doctor Who, não. Porque os Daleks, eles não têm um peso carismático pra isso. Entendeu? Talvez não. Mas eu acho que o Doutor também tem o carisma ia cair dele. em cima do agente secreto, entendeu? Não dá pra saber. É um grande achismo, né? É um what-if, né? Não sei se ele apagaria, não. Mas eu acho que conviveria bem uma série ao lado da outra. Muito bem. Esse episódio é um episódio curto, né? Os episódios naquela época tinham só 20 minutos, então a trama, na verdade, não é muito complicada, né? O agente Corey, ele tá no planeta chamado Campbell, com mais 2 amigos, né? E ele tá investigando que aparentemente tem uma nave Dalek nesse planeta aí. Aí, eles estão lá, estão investigando, não sei o que lá. E ele percebe que um dos amigos dele, que é o Garvey, tá começando a se transformar em uma planta Varga. Essas Varga plants, Varga, né? Sim, Vargas. Não confunde o Getúlio Vargas? Não. A palavra é realmente Varga. E o lance é o seguinte, essa é uma planta originária de Skaro. Sim. E que provavelmente os Daleks plantaram neste planeta. O Dalek jardineiro. Dalek jardineiro! Esse Dalek jardineiro, inclusive, ele tem no lugar de espindor e batedor de ovos, ele tem um regadorzinho e uma tesourinha, e em cima do domo dele tem um chapéu de palha. É muito bonitinho ele, né? É o Dalek Chico, né, isso, cara? Exatamente. É o Dalek Chico e o Dalek Bento, né? Porque são Dalek jardineiro. Tem um que pega o goiaba, do outro Dalek lá também. Esses Daleks são os mais legais. Gente, tá lá me chateando, não é porque é Recon, eu não vou conseguir ver. Exatamente. Mas eu tô com uns manuscritos aqui que eu recebi, pelo WhatsApp, né? E é verdade isso. É verdade. Tinha os Dalek caipira ali. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. E aí o lance é que essa planta rapidamente transforma... Gosta de raça negra. Com certeza. Essa planta rapidamente começa a tocar a raça negra. Óbvio. E aí os Daleks não resistem, né, cara? Exato. Tá vendo? Foram botar planta junto com o Dalek, é isso que dá.
E o lance é que essa planta transforma a pessoa e a pessoa se torna um monstro. É tipo uma cybermanização, só que com planta. Não, mas isso tem em outras coisas. Tipo, a gente tava vendo o Jornada nas Estrelas agora. Isso, Jornada nas... Gente, Star Trek vocês têm que assistir, pelo amor de Deus, tá maravilhoso. Qual é o nome desse? Discovery. E tem um negócio que a menina ela fica infeccionada com um fungo. E ela vira um fungão. Exato. É tipo isso. A planta toma a pessoa. Isso. E é isso. Então, esses 3 caras, um deles tem que ser morto por causa da planta Varga. Não tem cura. Não, eles estão num planeta estranho, não tem como. Tadinho. Não, eles estão meio que investigando Tadinho lá. do Garfield. Não tem o que fazer. E, enquanto isso, os Daleks têm um Master Plan. O Master Plan. Porque essa já é a introdução do Master Plan, que é o seguinte. Os Daleks se reuniram com mais 7 planetas, que não são falados, quais são, e o próximo alvo deles é o Sistema Solar. Eles vão destruir Vênus, Marte, e por último a Terra. É uma joint venture, né? É uma joint venture. Fazendo com outras raças. Exatamente. E o objetivo deles é acabar com o planeta, vários do Sistema Solar, e por último a Terra. Pra coroar aí com a cereja deles, do bolo. É que eles já têm a rusga. A gente tem que lembrar isso, né? Eles têm a rusga de Dalek Invasion of Earth. Isso. Que eles tentaram tomar. Eles já estavam. Na verdade, eles já estavam tomando. Os humanos já tinha Roboman pra caralho, já tinha um monte de coisa. O doutor chegou, botou o pau na mesa, falou: não vai rolar não, e botou os Daleks pra correr. Tanto na nossa linha do tempo normal, quanto na linha do tempo alternativa do Peter Cushing. Então, essa rusga tá pesada, cara. Pois é. Como esse cara é dessa agência aí secreta, a missão dele é reportar pra agência que, olha, os Daleks realmente estão nesse planeta, eu descobri o plano deles, eles vão atacar o Sistema Solar. Galera, se prepara. Se liga. Galera, se prepara. Nick, ele tá lá gravando a mensagem, ele manda a mensagem, os Daleks encontram ele morre, fim da história. É isso. É isso. É isso, essa é a história. 20 minutos isso é o Mission to the Unknown. Ele é o episódio 0, porque esse cara mandou essa mensagem e essa mensagem vai aparecer lá na frente. Sim, então, aí é hora de defender um pouco, a gente falou, a BBC estava bêbada e tal, porque... mas mó legal a história. Não, é maravilhoso. Eu gostei. Mas é o prequel e aí ainda tem o Meatmakers no meio. Qual o grande lance? E isso é uma análise minha, tá? Claro. É o que eu acho que acontece. Enquanto as coisas com o Corey tá rolando aqui nesse arco, em que ele tá investigando o Master Plan e falhando miseravelmente... O doutor tá em outro lugar. O doutor tá nos eventos de Meatmakers. Isso. Entendeu? E aí, depois que ele sai dos eventos... Na verdade, esse episódio, ele não se passa antes de Meatmakers. Ele se passa em paralelo a Meatmakers. Ao mesmo tempo. Enquanto o doutor está fazendo as coisas de Meatmakers, a gente tem ali o Mark Corey fazendo isso em Mission to the Unknown. Exato, eu também acho. Porque assim que o doutor captura a mensagem, a gente já tá em Daleks Master Plan. Sim. Então, né, tá tudo, de certa forma, interligado. Sim. Nessa a gente já sabe que no spin-off não seria o Mark Corey, né? Porque ele morre. Então, pois é, ele morre, mas eu acho que... Seria outra pessoa da agência. Seria um outro agente. Também com licença pra matar. Seria espionagem também. Sim. Espionagem interespacial. James Bond no espaço. James Bond no espaço contra Daleks. Daleks. E eu acho, e mais ainda, que o grande arqui-inimigo desse cara seriam os Daleks. E talvez seja por isso que ele não tenha conseguido fazer também. Porque o grande inimigo do Doutor são os Daleks. Então, né? os Daleks, mas pera lá. Mas é ingenuidade da nossa parte achar que o único arqui-inimigo, o único ser que tem os Daleks como arqui-inimigo é o Doutor. Até porque Absalom Daak. Absalom da... Pô! Porque o grande lance dele é que ele quer... O doutor, ele tá assim, ele tá numa de... Se ele ainda conseguir converter um Dalek com o outro, ele até converte. A gente vê que tem o Rusty, né? O doutor, ele fez alguns Daleks amigos ao longo da vida. Sim. O até Absalom, porque ele seria um bom Dalek. O Absalom não. É assim, Dalek bom é Dalek morto, amigo. Ele seria Foda-se os Daleks. Um protagonista desse spin-off, por exemplo. Ele poderia ser. Daria pra amarrar e falar que o Absalom, ele era um agente dessa agência, porque o Absalom ele é meio que um lone wolf, né? Ele não responde sozinho. a ninguém. Mas, que ele treinou com essa porra em algum momento, entendeu? Porque assim, o lance seria dele legal. Eu vi Dalek, eu mato Dalek. Não tem conversa.
Entendeu? E quando você para pensar que os Daleks invadiram um monte de lugar, exato. Eles foram criando... Não dá pra falar que... inimigos, né? Não dá pra falar que o único arco inimigo dos Daleks é o Doutor. Não, as raças inimigas do Doutor, elas já tiveram pinimba entre elas. Exatamente. Então, assim, seria só mais um a ter essa pinimba, entendeu? Eu também acho. Também acho mesmo. Muito bem, o plot é esse. Sim. É uma história bem legal quando a gente para pra maneiro, pensar. É maneiro. E aí vamos às curiosidades. O ator que faz o Mark Corey chama Eduard de Souza. Mas ele não é BR, ele é português. Não, ele é meio português, meio indiano. Isso, de Portugal e não do Brasil. Mas quem tem sobrenome de Souza, eu tenho na minha família. Eu particularmente não tenho, mas minha família tem, então eu Não achem que é por minha culpa? Não é ela? Não, é da minha família. Da sua história, a Thaís, quando ela nasceu... O papai dela foi registrar ela e botou só o sobrenome dele, não da mãe. E não da minha mãe. Por isso que até pouco tempo... Da minha mãe é Souza. Por isso que até pouco tempo ela era só Thaís Alves, porque ela tinha só um sobrenome. Agora eu tenho E aí que ela casou com a minha pessoa, ela tem mais dois, que ela pegou os meus dois. Exatamente. Sim. Então ela tem 3. Então, Eduard de Souza... Parente da Thaís. Também. E da Lady Cristina de Souza. Não é não. A Lady Cristina é um personagem ficcional. Esse é o nome verdadeiro do ator, pelo amor de Deus. Outra coisa interessante se falar é que durante a produção desse episódio, que teve a mesma equipe de Galaxy 4, porque eles foram filmados no mesmo bloco. No mesmo bloco de gravação. Esse episódio era referenciado como o Dalek Cutaway. O Cutaway... Vamos lá. É que assim, em filmmaking, né, em cinematografia... No mundo do cinema, existe várias mudanças de plano, né? Tipo, a gente tem vários tipos de jeitos de se passar de uma sequência para outra sequência. Uma delas é o cutaway. O cutaway é justamente isso, que é quando você... É uma transição. É uma transição. Eu acho que a transição... Claro, né, nenhum de nós é hiper especialista nisso, a gente pesquisou bastante, mas se tiver algum cineasta, alguma coisa aí, ouvinte, se por tiver favor, um termo mais específico, né? A gente entende como transição, porque assim, ele serve como ele é a virada de chave ali para abrir a porta. Pois é. Isso. E como a gente falou, ele não é exatamente o que vai acontecer na trama principal, mas ele serve como a entrada. E é por isso que ele é o episódio 0. Ele é a entrada do prato principal. Isso, ele é o episódio 0 aí do grande arco do Daleks Master Plan. Fazendo ele ficar maior ainda, porém não superando Triumph of Time Lord. Pelo amor de Deus. Sim. Mas aí é um arcão com mini arcos dentro. O Daleks Master Plan é um arco gigante. Só um arcão mesmo. Mas nada vai superar Trial. Mas eu considero o Trial comum também. Não, Trial é um arco gigante. E por conta disso, por conta desse seu Dalek Cutaway, todo mundo ficou meio confuso. Tipo, qual vai ser a letra desse episódio? Porque... os episódios têm letra na hora da produção, né? Isso, né? O serial... Cada serial seria um arco, tem uma letra diferente. Por exemplo, o Unearthly Child serial A. Porque ele é o primeiro, A, B, C, D. Aí quando chega no final, vira 2 letras, por aí vai. E o Galaxy 4 era o T, já estávamos na letra T. E aí todo mundo falou, esse vai ser o TA, esse vai ser o T episódio 5, e algumas pessoas também chamaram ele de serial DC, por ser Dalek Cutaway. Então, na verdade... Não é depois de Cristo. Não é depois de Cristo. É antes dos Daleks, Nunca ficou estabelecido qual era esse arco. Alguns materiais vão falar que é o TA e outros vão falar que é o DC. Então, e é muito louco porque assim, acaba que ele é um episódio que fica meio no limbo, né? Ele é um limbo. Ele é um limbo. Ninguém nem sabe qual o placement dele, né? Ele tá bem dessituado, não tem doutor e companion, tipo, ele é diferentão. Eu vou te falar. Ele é aquele irmão esquisito que anda... O primo esquisito, que usa, sei lá, coque samurai, sabe aquele coque menino... samurai Crocs. O menino estranho, a ovelha negra da família. Mas nem porque esse arco de um episódio, esse episódio é bacana. Eu gosto dele. Bacana, ele é muito legal. Quer dizer, eu gosto dele, né? Eu gosto da ideia dele, porque ele é um recon. Muito bem, roteiro de Terry Nation, direção de Derek Martinus e... A audiência foi de 8,3 milhões. Que é bastante. É uma audiência razoável, bacana, boa. Uma outra coisa também a ser falada é que esse é o último, apesar de ser um arco de um episódio só, é o último episódio da Menina Verity. Sim, esse é o episódio que marca a saída de Verity Lambert de Doctor Who. Tem inclusive umas fotos dela com o elenco do Mission to the Unknown, porque realmente é a despedida dela. Esse é o momento que ela diz adeus aí pra série. Não aprendi a dizer adeus, mas deixa você ir. E aí ela foi fazer outras coisas na carreira dela e tudo mais. Trabalhou bastante com Sidney Newman. Quer dizer, Doctor Who
foi o primeiro passo grande da carreira da Verity, porque claro que ela já tinha trabalhado antes, senão ela jamais teria sido produtora, mas foi o grande catalisador da carreira dela, assim, tipo, depois disso ela se tornou grande, inclusive ela ganhou um OBE, né, antes de falecer. Sim. Aí. Inclusive então, ela ajudou assim, na série moderna também. Ela viu a estreia da série moderna. Não, quando a série moderna estreou lá com o Eccleston, ela tava dando pitaco, a pedido do Davis. Isso, então assim, esse episódio ele é importante por conta de todas essas coisas que acontecem também nos bastidores. Acaba que ele tem uma importância muito, né, essas coisas dos bastidores e a importância potencial dele. Tipo, ele tem um potencial de ter sido um negócio grande e não foi. Pois é, infelizmente. A gente tem sim o William Hartnell sendo creditado nesse episódio, apenas e tão somente porque no contrato dele está que ele tem que ser creditado em todos os episódios. Bem, de uma certa forma, o Mission não ainda está vivo, ele não está completamente perdido. Em nossos corações, né? Sempre estará, não, na verdade? Se a gente tivesse gravado esse podcast, sei lá, tipo, no ano passado, talvez... Já seria outra história. Nós estaríamos falando sobre isso. Exato. Mas acontece que assim, a gente tem, né, apesar de, né, Mission não virou uma série de áudio na Big Finish e tudo mais, a gente já tirou nossas pitangas em relação a isso, mas o menino Nicholas Briggs ali, que é muito fã de Doctor Who desde sempre... Maravilhoso! Se juntou com outro rapaz ali que estava envolvido nesta época do Doctor Who, não nesse episódio exatamente, que é o Peter Purves, que é ninguém menos do que o Steven Taylor. Maravilhoso. E além de Briggs e Purves, tem um outro rapaz chamado Edward de Souza, que era o Mark Corey desse episódio. Apenas e tão somente o protagonista. O que eles estão fazendo? Então, se juntaram para tomar uma no bar? Talvez, provavelmente. Todo inglês que se preze faz isso. É o pubzinho. Mas eles se juntaram para recriar Olha só, não. Gente. Isso é muito maneiro. Gente. Porque o que a gente tem de Michelin não só é uma recon de desenho, né? A maioria das recons é assim. Uma animação daquela qualidade nem ímpar da que a BBC. Nem era da BBC. Não. Pra você ver, as da BBC já são aquela parada. Aquela beleza. Agora, imagina uma feita independente. Pois é isso que a gente tem de Michelin não. Tem também os releases em CD, né? Que são o áudio do episódio, só a faixa de áudio mesmo. Isso. Com comentários de Peter Purves. Que inclusive tá no box de Michelin não também. Mas a gente que tá no box de Daleks Master Plan também. Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Não é. Nunca vai ser. Pois bem, neste ano maravilhoso que nós estamos, 2019, o Briggs, o Purves e o de Souza se juntaram pra reconstruir esse episódio. Eles vão refazer o episódio live action, cara. Isso, o que vai acontecer é que eles se juntaram aí com o pessoal da University of Central Lancashire. Sim. Lancashire. E eles, praticamente, o que eles fizeram? Vamos recriar todos os sets, vamos recriar as roupas, né, os figurinos, vamos chamar os atores e vamos refazer essa porra. Porque é só um episódio. Não, isso é o que é bacana. Tipo, é simples de fazer, sabe? Sim, com certeza. Mas isso abre um precedente gigante, cara. Porque assim, sempre se fala isso. Por que não pega e refaz os episódios com outros atores parecidos, alguma coisa assim? Eu tenho lá minhas opiniões em relação a isso. Eu acho que é mais vantajoso você contratar um estúdio. Ao invés de você pagar uma porrada de ator, contrata um estúdio de animação decente. Entendeu? Que fique bacana a animação. Contrata um estúdio de animação que, sei lá, faz que fez ali o Voltron, ou alguma coisa próxima a uma animação 3D. Tem que ser coisa boa. Ou qualquer estúdio de desenho mesmo, entendeu? Não só de 3D. Sim, com certeza. E refaz. Eu acho mais jogo do que fazer com outros atores e tudo mais. Nesse caso, parece que é um negócio assim, meio projeto de galera. Com certeza. Você imaginou que legal se a gente refizesse Michelin não? Bora? Vamos fazer? Foi isso. E eles juntaram. Eles de quebra estão ajudando o pessoal da universidade ali de Lancashire, né? Gente, é muito legal. legal. Parece que é envolvido com um dos projetos da galera do pessoal de cinema. Lá, tudo mais. E estão dando vida de volta com gente do cast original, né? O de Souza tá envolvido. O Peter, apesar de, né, ele não tava no episódio, mas ele era dessa era. Ele era o companion da era, da época. Querendo ou não, ele é o companion do episódio que isso é o prequel. Isso. Né? Ele é o companion de Dalek Master Plan. Total. E tem o Briggs, cara, que é a voz dos Daleks atualmente. Do Cybermen e de tudo. Não, e ele não é só isso, né, cara? O Nicholas Briggs, ele é o Midas de Doctor Who. Tudo que esse cara toca vira ouro. Ele é maravilhoso. Vocês sabem bem, né? Ele é o cara que lá atrás começou fazendo os áudios de fã, que eventualmente se transformou na Big Finish.
E ele que toca grande parte da Big Finish, ele é a cabeça pensante de muita coisa ali. E ele é um baita fã, né, cara? Então, e ele é a voz dos Daleks, que tem nesse arco também. E é aquilo que a gente fala, né? Toda vez que a gente fala de Recon, a gente entra naquele papo de mas eles podiam refazer. Gente, são 97 episódios faltando. É muito episódio, é muita coisa. Tipo, você não vai conseguir reconstruir tudo. Claro que existem meios, sim. São 97 episódios, mas a gente sabe que arcos, de repente, podem ser resumidos. Beleza, eu entendo. Ainda assim, é muita coisa pra reconstruir. Por isso que eu acho que em animação seria legal. Animações, de novo, eu vou te falar, eu detesto as animações que a BBC faz. Eu acho que elas ficam horrorosas. São horríveis. Entendeu? Não tenho o que falar. Mas, o melhor de todos é o Scream the Shalka, que não é lá essas coisas. Apesar de eu gostar bastante. Pois é. Mas o Mission, ele cai numa malha, Ele né? cai numa malha que, assim, ele é tão único e que diferente ele, que ele, por ser um episódio solto, único, de um só, dá pra fazer. E os caras fizeram numa filmagem de 3 dias. Não, até porque ele ia ser... 20 minutos. Ele ia ser um spin-off, a ideia dele era outra, né? Então faz sentido. Entendeu? Ele é fazível. Sim. Você refazer todos os episódios que estão perdidos do primeiro e segundo doutor é bem menos fazível. Porque é muita coisa. É muita coisa. Seja com animação ou seja com atores, sim, é muita coisa. O Mission não, cara. O Mission é um episódio só. Sim, tá tranquilo de fazer. Inclusive esse, né, a gente tá fazendo aqui esse da BRCast, me proponha o momento em que eles liberarem essa peça. Nossa, eu quero final, muito ver. Esse produto final. A gente vai assistir e a gente vai fazer um recall desse da BRCast. Nossa, eu quero muito assistir isso. Vale a pena. Tipo, eu não sei como vai estar o Eduardo Souza hoje, eu não sei se ele vai fazer mesmo o Mark Corey ou não. Não dá. Não sei. A gente tá meio que na névoa ainda, mas é muito legal ver que esse projeto existe. Tá rolando. E tá rolando justamente quando a gente tá gravando o podcast sobre. Cara, que legal. Tipo, sério, que bacana mesmo. É muito maneiro. Então, assim, esse arco e esse episódio, né, ele tem sim sua importância dentro da série. É como a gente falou, né, tudo, né, não existe... não existe episódio que não seja importante. Exato. Eu acho. Por menor que seja. Eu acho mesmo. E assim, é uma história super legal, né, cara? Tipo, é um agente que descobre que os Daleks vão invadir a Terra, que não sei o que. Pô, é mó legal, sabe? Cara, eu curto o gênero de espionagem. É muito legal. Eu curto James Bond. A ideia é ótima. Eu adoraria também ver. Adoro James Bond, acho que é por isso que eu compraria essa ideia também. E, cara, é incrível, né? Tipo, é muito legal ter um arco de um episódio só no meio da série clássica, E né? é uma pena, uma dupla pena, né? Uma de ser recon, duas de não ter se tornado um spin-off real. Não, com certeza. Engraçado. Ainda tá em tempo, faz aí. Sim, com certeza. Não é verdade? Pô, gente, Daleks estão sempre aí. Vocês querem um exemplo de o que ainda dá tempo? O último episódio de Doctor Who, que foi o ano novo deste ano, foi com Dalek e bombou. Não, eu vou além. Não, mas não sei o quê, porque verba, fazer outro spin-off, Class não foi tudo isso quando saíram, né? Tudo bem. Não precisa ser série. Dá na mão da Titan série, exatamente. E faz quadrinho. Vocês querem um motivo? Eu vou dar uma palavra do porquê que funcionaria. Ghost. A gente tem o Return of Dr. Mysterio com o Ghost, né, que é o super-herói ali, que é o super-homem do universo de Dr. Who. Muito legal. E ele ganhou uma minissérie da Titan Comics. O que impede de alguém, um roteirista dos quadrinhos de James Bond, existem quadrinhos de James Bond sempre até hoje, pega um roteirista desse quadrinho de James Bond, dá esse pitch, dá um roteiro de Vestido de Leão pra ele e fala, amigão, segue, só vai, em cima dessa ideia. Quero na minha mesa amanhã de manhã. Entendeu? Gente, ia ser muito legal, cara. Ia ser maneiro. Ia ser muito bacana. E sabe o que eu acho engraçado? Doctor Who, porque assim, vamos lá, são momentos, né? Nessa época, eu digo época enquanto série clássica como um todo, parece que tudo que era spin-off tava meio doomed, assim. A gente tem Canine Company também falhando lá na frente. É verdade. Então, assim, tudo bem. A época não permitia tanto isso, né? Claro, essa época, nesse meado ali, a gente vai ter a coisa da BBV, da Real Time ali, entrando com os filmes paralelos, né? Que não deixam de ser spin-offs. A gente tem ali a Autumn Trilogy, a gente tem filme de Sontaran, e eles funcionam como spin-offs, de certa forma. E estão dentro do universo de Doctor Who. Apesar daquele ainda que seja não canon. Alguns até... Mas usam os elementos. Alguns vêm até a ser canonizados, a gente vem aí, que é o caso até da Kate, né? Ela veio de um desses, né? Isso mesmo. Mas beleza, não rolava. Hoje em dia, a gente tem um monte de coisa na Big Finish que é histórias paralelas. Por exemplo, a gente tem uma série de Gallifrey. Tudo bem, Gallifrey é uma coisa forte. A gente tem uma série da Unity. Tudo bem, a Unity também é uma coisa forte. Mas, bicho, a gente tem uma franquia, uma sub-franquia inteira
do Countermeasures. Countermeasures é tipo um grupo, resumindo muito bem, que limpa a bagunça depois que os aliens chegam na Terra e vão embora. Olha que legal. Isso apareceu em um arco do Sétimo Doutor, lá na frente dos anos 80, e nunca mais. A Big Finish pegou e fez uma série de áudio. E tem temporadas dessa parada e vende bem. O que custa tentar fazer esse troço? A gente sabe que Doctor Who é uma série que tem um lore muito grande. Cara. Né? O cânone dele é rico e cheio de elementos para ser trabalhados. As pessoas, inclusive, o tempo todo pedem, né? Esses dias eu tava no Twitter e... que spin-off de Doctor Who você gostaria de ver? Tem 80 ideias. Não, tem 80 ideias, gente. Tem milhões de ideias. São mais de 50 anos de história. Você pode fazer spin-off do que você quiser em Doctor Who. Sim. Sério, do que você quiser. Tá tendo o spin-off agora da Rose Tyler, lá no universo paralelo, na Big Finish. Exato. Entendeu? Tem vários. Você pode fazer o que você quiser. E uma ideia seria esse cara, o Corey, o agente secreto, bababá. Ou o sucessor dele, né? Seria, na verdade, a história dessa agência secreta e os agentes que têm licença pra matar. Bicho, faz The Avengers lá no espaço, faz Miss Peel Against the Daleks. É isso. Avengers não é no difícil. Espaço. Avengers no espaço. Não é difícil. Essa seria o plot, assim. Seria o pitch da coisa toda. A nota, então, desse arco de um episódio de hoje eu queria muito que tivesse tido de 13. É isso. E eu gostaria muito que ainda existisse e não fosse Recon de 13. Exato. Um Mark Corey de 13. Né? Já que ele seria o protagonista de spin-off. De Mark Corey a Mark Corey. Quanto com essa nota? Mark Corey. Minha nota é Mark Corey. Minha nota é Dalek Fazendeiro. Isso. Minha nota é o Dalek chapéu de palha com o regador e a tesourinha de cortar grama. Tá bom. O Dalek Chico Bento. E o Dalek... Não, é o Dalek Chico e o Dalek Bento. Tá bom, desculpe. É isso, de verdade. Queria que esse arco não fosse Recon, queria que ele tivesse virado um spin-off real. Em qualquer meio. Com toda certeza. Possível. Pois bem, também queremos saber a opinião de vocês aí. De novo, podcast curtinho pra falar sobre um arco curtinho. Nada mais justo. Exato, pois um episódiozinho só. Porém, isso não diminui a importância dele e não diminui também a importância da sua opinião. Então, por favor, mande o seu e-mail com o que você acha do que poderia ter sido Mission to the Unknown. Então, por favor, Thaís. podcast@drwhobrasil.com.br. Nosso Facebook. facebook.com/drwhobrasil. Nosso Instagram. instagram.com/drwhobrasil. O nosso pássaro ali, que é um pássaro de agente secreto. Qual é o Twitter do Dr. Brasil? twitter.com/drwhobrasil. E se você quiser entrar no nosso grupo Telegram, como falamos no podcast que saiu hoje também, é só você entrar em t.me/drbrasil, começar a papear com a galera, você já sabe disso tudo. Você também sabe que este podcast, ele é um oferecimento dos nossos patrocinadores, né? Ele é um oferecimento dos nossos queridos amigos ali do Apoia-se, que são Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira e Otávio Ferraz. E, novamente, se você quiser se tornar um apoiador, é fácil, é só você entrar em apoia.se/Dr. Brasil e começar a apoiar com quanto seus corações mandarem, a gente sempre fica muito feliz. Lembrando também que o seu compartilhamento vale ouro, então faça isso, cara. Assine a gente em tudo que é feed, compartilhe para tudo que é amigo e faça o DWRcast crescer cada vez mais. E não se esqueça também de divulgar pelo Spotify. Spotify você consegue copiar o link e já mandar pro seu amigo o podcast ali, ó, direto do forno. Exatamente. Pois é, hoje, um dia que tivemos 2 podcasts, você acabou de ouvir esse mesmo lembrete, no podcast saiu agora mais cedo. Mas vai que a pessoa não ouviu, né? Vai que a pessoa pulou pra isso. Exatamente, cara. Então, assim, hoje foi um dia duplo, mas, felizmente, chegou ao fim mais essa Podcast Friday. Então, bicho, na terça-feira a gente tá aí de volta. Sim. Nossas miniférias, nossas edições que ficamos parados descansando, chegaram ao fim. Então, terça-feira estamos aí novamente com mais um review, mais um bate-papo sobre qualquer coisa relativa aí a Doctor Who. Foi bom estar com vocês aí nesses 2 podcasts de hoje. Sim. Até semana que vem, aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau!